Amém, queridos. Pode se assentar, por favor. Aleluia. É muito emocionante estar aqui. Ok. É uma emoção muito grande estar aqui, sabendo que é o primeiro dia do ano, primeiro culto do ano, e é algo assim maravilhoso para as nossas vidas. Pastor Marcílio, um abraço enorme aí, pastor Ednúbia, né, estão lá na França, estão nos assistindo lá pela live. Que o Senhor esteja abençoando a volta, que dê tudo certo aí, em nome de Jesus, tudo liberado, e já queremos ver as novidades em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém aqui? Por favor, fique de pé. Muito bem, sejam bem-vindos. Como que é o seu nome? Jesus. Jesus está em nosso meio, aleluia. E a querida Fernanda, desculpe a piada. Sejam muito bem-vindos aqui. São daqui de Marília? Vocês moram em que bairro? Zona Sul, Leste, Oeste? Final da Esmeralda. Zona Sul lá, né? Então sejam bem-vindos aí. Marquinha, abraça ele lá, Miranda. Dá um beijo nele lá. Beija Jesus aí. Beija os pés de Jesus. Toca nos lados dele. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Por favor, fiquem à vontade. Nossa casa é sua casa. A partir de hoje, vocês são da nossa família aqui. Tá bom? Por favor, no final do culto, me procure o pastor Rony aqui para a gente conversar, dar um abraço, tá bom? Fique à vontade, por favor. Tem mais alguém? Só eles, né? Amém. Bênção de Deus. Irmãos, eu tenho essa palavra aqui no meu coração já há muito tempo, e eu sempre reciclo ela comigo mesmo. Sempre vou assim, reciclando, sempre vou repensando nela. Por quê? Deus, Ele trabalha com períodos em nossa vida. Então Ele sempre coloca alguma coisa com um período. O primeiro exemplo é lógico, Gênesis capítulo 1. Ele fala lá, Deus criou os céus, Deus criou a terra e fez o primeiro dia. Depois Ele fez o segundo, o terceiro. Então Ele completa o primeiro ciclo, completa o segundo ciclo, completa até o sétimo ciclo. Depois ele coloca ali o outro período, que é o chamado mês, e assim ele vai colocando. E ele coloca as estações, depois ele coloca lá as estações do ano, e assim vão os períodos. Ele fala, e eu vou discorrer algumas coisas disso no meio da pregação, e ele fala exatamente dos aniversários que nós temos. Eu, por exemplo, ninguém fala que eu tenho 28 anos. Lógico, né? Mas eu tenho 28, eu tenho 29, eu tenho 30, eu tenho todos eles até os 54, são meus, né? Isso aí são os ciclos que Deus tem, são os períodos que Deus tem, né? A Fernanda e o Reginaldo estão vivendo. A Fernanda é a nossa querida que está conosco aqui, né? Já confundi. Nome para mim. Tá. O Reginaldo e a Jéssica estão começando um novo período. Quantos meses que ela está grávida? 2 meses. Então já está no segundo mês de gravidez. Olha que bênção. Vai até qual é o período que vai ser? Qual é o ciclo que vai terminar? No 9º mês, onde começa um novo ciclo de ser mãe. E bom, se o pastor Rony já estava lançando a cabeça aqui, falando assim, Cláudia, vamos mais um. É isso, não? Abra comigo Isaías, capítulo de número 28. Isaías 28. Nada de vale um discurso. Cadê a minha tecladista? Esqueceu, tecladista? Esqueceu, né? Ela perguntou para mim, pastor, quer que eu toque? Eu falei, toca.
Só não vai fazer. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, ela nos ensina aquilo que são as verdades de Deus para nós. Isaías capítulo 28, versículo 23. Ouçam, escutem a minha voz, preste atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não espalha o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? E o seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com a trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar a roda de carro. Tira-se o endro com a vara, o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso, ninguém fica trilhando para sempre. Fazer passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Olha só, aqui mostra Isaías, ele fala daquilo que são os ciclos da agricultura. Não sei se alguém aqui tem plantio ou tem facilidade com isso, mas se sabe que para você fazer uma plantação de milho, por exemplo, quantas sementes de milho tem que ser colocada para nascer um bom pé de milho? Alguém sabe? Quantas sementes de milho tem que ser colocada no buraquinho? Quem sabe? Quantas? Ah, vocês sabem. São 3. 3 sementes. Uma fortalece a outra para dar um pé de milho. Quanto tempo nasce um pé de milho? Quanto tempo demora mais ou menos? 4 meses mais ou menos. Agora você pega um pé de jabuticaba. Quantas sementes você precisa colocar lá para nascer o pé de jabuticaba? Uma sementinha. Quanto tempo demora para dar a primeira fruta de jabuticaba? Quanto tempo demora? Mais de 5 anos. Qual semente que está nas suas mãos? Qual semente que você plantou? Você plantou um pé de milho ou plantou um pé de jabuticaba? Tem muita gente plantando pé de jabuticaba e querendo colher milho. Tem muita gente que fica nessa agricultura e não sabe o que está acontecendo. Mas Deus é o nosso chacareiro. Eu escrevi chacareiro aqui e eu sempre mostro as minhas pregações para minha esposa, pastora Néia, para dar uma avaliada lá, ver se está tudo certinho. E ela falou assim: chacareiro, o que é chacareiro? Chacareiro é aquele que cuida de chácara, aquele que vai olhando a chácara, que está tudo certinho. Como que a gente chama? Tem o caseiro. O caseiro é o cara que mora na casa da chácara, mas o chacareiro é aquele que cuida da chácara, né? E você olha para Deus, Ele é o nosso chacareiro. Olha para o teu irmão aí e fala para ele: Deus é o teu chacareiro. Deus é o nosso chacareiro. João capítulo 15, versículo 1. Quem sabe de cor? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aquele que vai lá e vai plantando, vai cuidando, vai olhando se está tudo certinho, vai dando as ordens lá, planta aqui, colhe acolá. Deus é que vai fazendo isso conosco. E nós,
como igreja, nós somos o quê? A lavoura de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Irmãos, nós somos a lavoura. Nós temos que deixar Deus tratar e cuidar da nossa vida. Nós temos que deixar Deus sulcar a nossa terra. Não é a pregação de hoje, mas nós temos lá a pregação do semeador. Um semeador saiu a semear, lançou a primeira semente numa terra boa, uma terra fértil. A segunda semente entre os espinhos, a outra entre a beira do caminho, a outra entre as pedras. Que tipo de solo nós temos sido? Nós temos o agricultor, nós somos a lavoura de Deus. Mas o que tem acontecido conosco? Como é que está o nosso coração? E os ciclos que Deus tem, Deus vai acrescentando na nossa vida. Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8 fala: pois a terra que absorve a chuva e cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que cultivam recebem a bênção de Deus. Que ciclo que nós temos tido? Que terra nós somos? E lógico, estou pregando hoje aqui no primeiro culto de 2022. Um novo ciclo se iniciou. Um novo ciclo. E a frase que todo mundo fala são 365 oportunidades que nós temos. 365 dias no ano que nós vamos ter para cultivar, sermos cultivados, semear, sermos semeados, aproveitarmos o ciclo que Deus está nos dando, aproveitarmos esses momentos. Em 1762, o bispo Robert Law, ele comenta assim, que essa parábola de Isaías, ela foi tirada da agricultura, e o profeta representa alegoricamente as intenções e métodos dos julgamentos divinos. Deus nessa parábola, ele está instruindo e ele está admoestando, ele está mostrando o certo e o errado. Deus está castigando, punindo conforme a exigência que o caso determina. Às vezes com mais moderação, às vezes com mais severidade, mas ele sempre tempera com misericórdia. O nosso Deus tem misericórdia. E nós precisamos entender isso, que Deus, ele quer três coisas nesse novo ciclo que nós vamos passar. Primeiro, ele quer recuperar os maus. Levante a sua mão direita e fala assim: eu quero ser recuperado. Quem é mau aqui? Nós somos maus. Nós somos maus, irmãos. Não adianta falar que você é bonzinho. Nós trouxemos aí a nossa parte para mandar para a Bahia, né? Muitos irmãos eu vi ali. Depois nós vamos colocar a foto lá no Facebook. Glória a Deus. Não fizemos mais que obrigação. Ah, mas eu nem fiz isso, então você é mais mal ainda. Estou brincando. Nós temos que aprender que nós, como seres humanos, nós temos a maldade dentro de nós. A nossa carne puxa para a maldade. E eu tenho que aprender que Deus quer recuperar os maus. Quando você olhar alguém na rua que é tão mal quanto nós já fomos, nós temos que olhar com um ar de misericórdia e falarmos assim, que neste ano de 2022 este seja recuperado. Deus quer melhorar os bons. Levante sua mão direita e fala assim: eu quero ser melhorado.
E como nós dizemos lá na nossa clínica, né? Eu quero estar melhor e melhorando a cada dia. Melhor e melhorando a cada dia. Você tem que evoluir, crescer, desenvolver. Não adianta ser, eu nasci assim, eu morri assim, crente Gabriela, né? Não, nós temos que ser modificados, melhorados, aperfeiçoados. E como o pastor Rony leu aqui no começo, prosseguir para o alvo, sairmos e termos um objetivo de vida. Nós temos que entender isso no nosso coração. E lógico, Deus quer separar os bons e os maus. Aqui que está o grande problema da humanidade. Porque todo mundo fala assim, não, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Não. Filho de Deus é capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 12. A todos quantos neles creram, foram feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem entrega a sua vida ao Senhor. Quem deixa-se ser cultivado. E tem hora que Deus vai passar o arado, vai passar aquele trator com aquelas rodas lá, cortando e sulcando a terra, e você vai falar para Deus, mas Deus, está doendo. E Deus vai falar assim, é isso aí, ainda bem que está doendo, porque Ele virá com as sementes, Ele vai plantar, Ele vai regar, e daqui a pouco você vai olhar para trás, e vai ver o quê? Uma maravilhosa plantação. Deus quer separar, Ele quer mudar a nossa vida. No versículo 24 lá de Isaías 28, ele fala assim, o lavrador ara o dia inteiro para semear, ele abre e quebra os torrões da sua terra. Não é o dia inteiro. Ele tem os ciclos, os períodos que ele tem que fazer. Tem dias que ele vai só arar, ele ara o dia inteiro, ele corta a terra o dia inteiro. Depois ele vem com a semente, ele planta o dia inteiro. Depois ele vem para colher aquela semente. Lógico, não entendo de plantação aqui, mas deve ter os intermeios lá, né? A parte dos adubos, a parte de regar, deve ter um monte de coisa no meio do caminho aí, né, irmãos? Mas depois que ele vai colher, e depois quando ele colhe, eu achei interessante, o verso ele fala assim, que ele pega o cereal, e ele tem que moer o cereal. E eu fiquei pensando, na hora me deu assim, falei, mas moer o cereal? Daí eu lembrei da tal da farinha de trigo. O que é a farinha de trigo? É o trigo moído. Eu falei, rapaz, até na Bíblia tem isso. E às vezes a gente come um pão, nós vamos daqui a pouco participar da ceia do Senhor, um pão que foi feito de trigo. Alguém colheu esse trigo, alguém moeu esse trigo. E foi realizar, e foi fazer o pão. Nós temos que entender essa condição. Agora eu quero falar para você duas coisas. Existe o ciclo, que é um círculo. Esse círculo é o que muitas pessoas, elas olham na sua vida, eles acham que é o ciclo. Então ele fica assim. Então ele nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre. Então ele vai lá, planta, não sei o que, né? E ele fica sempre no círculo. Fala assim, eu não quero ficar no círculo. No círculo, você sempre vai voltar a ser aquilo que você era. Então você vai daquela melhorada, que é o que nós chamamos de conversão, que você passa a 180 graus, você dá aquela melhorada, fica firme na igreja, e você faz o voto, não, hoje é o primeiro domingo, pastor Rony, eu vou estar todos os domingos na igreja, conte comigo.
Irmão Wilson, irmã Virgínia, eu vou na corda agora, pode contar, toda quarta-feira eu vou estar lá. E daí a pessoa faz aquele voto, e ela está lá, se converteu, só que daí, como ela está no círculo, o que vai acontecer? Ela começa a ver as dificuldades, as lutas, e ela volta. Por isso que a nossa conversão não é 360 graus. A nossa conversão é de 180 graus. E o ciclo que Deus tem é semelhante a uma mola. Eu mandei até uma mensagem esses dias. Vamos projetar aí, o pessoal da mídia que não gosta que eu falo o nome, Paulinho e Elvis. É Wesley, vamos disfarçar, Wesley. Não é esse, é o outro. Tudo combinado aqui, irmãos. Esse aí. Olha lá. Muita gente está lá como um círculo. Mas na verdade por trás movimenta, dá aquele movimento. Continua. Mais um pouquinho. Que é uma mola. A intenção é mostrar que é uma mola ali, irmãos. Mais para baixo. Olha lá, é uma mola. Então o que acontece? Você não faz isso. Você vai fazendo isso, ó. Viu a diferença? Vocês conseguem entender a diferença entre um círculo? Aí, Paulinho, ó, mostra o círculo. Muita gente está no círculo assim, ó. Começa e termina. Mas nós somos uma mola. Mostra a mola, Paulinho. Aí, mostra a mola, menino da mídia. Não pode falar o nome dele. Na transmissão, mostra na transmissão, está mostrando na transmissão? Está mostrando? Menino da mídia da transmissão. Não pode falar o Elvis, Wesley. Está mostrando? Olha lá. Nós temos que ser assim. A nossa vida não pode ser um círculo. Tem que ser uma mola. Muito obrigado. Deus abençoe. Já voltamos com vocês aí. O círculo, eu poderia colocar aqui o círculo da preguiça, o círculo do desespero, o círculo da dor, o círculo do desrespeito, o círculo da incredulidade. Aquele que afirma que permanece dele deve andar como ele andou. E nós muitas vezes estamos andando no mesmo lugar. Você já conversou com uma pessoa e a hora que ela vai chegando perto, você fala assim: nossa, vou sair de perto, porque a pessoa sempre repete os mesmos problemas, as mesmas lutas, a mesma dificuldade. Daí ela começa a falar para você: não, porque em 1900 e bolinha eu tinha um carro e parecia aquele cor e tal, e daí o mesmo problema. Não, porque eu tenho um familiar que está doente e ele vai lá e ele está doente, a doença dele, né? Daí ele vai falar para não, porque meu trabalho é o mesmo chefe, é o mesmo. E você sabe o final da história, porque você sabe que ele está no círculo. Ele não sai do lugar. Ele vem na igreja, ele lê a Bíblia, ele frequenta a corda, ele faz tudo o que é necessário religiosamente. Ele faz na religião. Nós não podemos entrar na religião, irmãos. Não entra na religião. Não venha no culto porque tem que vir no culto. Não vá para a corda porque tem que ir na corda. Não faça uma leitura bíblica porque tem que ler a Bíblia. Mas entre na mola. O que é a mola? Ela vai te impulsionar. Você vai ter os mesmos círculos, só que de maneira constante e sempre vai avançar. Amém? Amém ou não amém? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. Tem muita gente que vai e continua ali. Nós vamos crescer.
Este ano de 2022 é o ano que você vai desenvolver a sua vida. É o ano que você vai crescer. Você vai sair daqueles pontos que você sempre tinha. Você vai melhorar a cada dia mais. Amém? Amém ou não amém? Abra comigo Hebreus capítulo 10, versículo 31 a 39. A carne tem prazo de validade, diz a Priscila aqui. Tem mesmo? Tem. Se Hebreus, vamos lá, menino da mídia, não pode falar Paulinho. Coloca lá outra imagem. A transmissão também, menino da transmissão, Wesley. Não pode falar Elvis. Se Hebreus tivesse sido escrito, hoje estou engasgando, hein, Rafa? Você tem que voltar a pregar mais aqui, cara. Se tivesse sido escrito por Jesus, o final de Jesus foi a crucificação aqui na terra. Se tivesse sido escrito por Mateus, ele foi morto a facadas. Se ele tivesse sido escrito por Tiago, ele foi decapitado. Se tivesse por Paulo, que é o que nós achamos, ele foi decapitado. Pedro, crucificado de ponta cabeça. Felipe, crucificado. Matias, o final da vida dele foi uma fogueira. Bartolomeu, decapitado. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado. André também foi crucificado em outro tipo de cruz. Lucas foi enforcado. Simão Zelote e Judas Tadeu, eles foram mortos a martelada. E Tomé foi morto com lanças. Eu não sei ao certo quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Hebreus capítulo de número 30, capítulo 10, versículo 31. Eu sei que faz parte do ciclo de Deus. Obrigado. Pode tirar. Eu sei que isso aqui faz parte do ciclo de Deus. E nós temos que trazer para nós. Eu estava estudando e tem um teólogo chamado Luiz Saião. Excelente os estudos dele de teologia. Você conhece? Muito bom. E mora no Rio de Janeiro. É um senhorzão já, né? E ele fala assim, que na Bíblia, todos os teus estudos, o que tem que prevalecer é o Novo Testamento. Então a gente pode estudar o Velho, a gente pode ler o Velho, mas o Novo prevalece sobre o Velho. Por isso que nós não cremos, por exemplo, naquelas coisas judaizantes, né? Colocar o quepá para pregar, trazer um menorá, fazer. Nós não cremos nisso, porque o Novo Testamento já não traz isso mais. Então nós cremos naquilo que é a simplicidade da palavra. E ali ele fala, no versículo 31, lembre-se dos primeiros dias que foram iluminados, quando suportaram muita luta. Eu comecei do 32, né? Desculpe, 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e outras ocasiões fizeram-se solidários com os que foram tratados. Vocês se compadeceram com os que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá,
e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Irmãos, esse texto aqui, ele é um paralelo com Isaías, porque aqui mostra exatamente o apelo à perseverança, ao caminho que um cristão deveria percorrer. Lá em Isaías, está falando exatamente da igreja, do povo de Israel, que é o mesmo paralelo que nós temos. E aqui ele começa falando: terrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivo. Lembre-se dos dias que vocês foram iluminados. Quem se lembra aqui do primeiro dia da sua conversão? Ou se lembra do seu batismo? Quem se lembra aqui? Se lembra? Lembra-se? Qual foi a sensação? Qual foi o sentimento? Qual foi? De você se esvaziar. Você se esvaziou naquele dia, chorou, se derramou, e ali você foi cheio com a presença de Deus. Você se lembra disso? Quem se lembra? Lembra, Sérgio Baiano? Sérgio da Bruna? Lembra? Não é gostoso? Esse sentimento tem que estar todos os dias na tua vida. Esse sentimento tem que vir sobre você. Você quer viver um ciclo novo? Você quer viver algo novo? Traga esse sentimento, o sentimento de entrega da sua vida a Deus, o sentimento de entrega total da sua vida ao Senhor. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos ficar olhando para os círculos e vamos ficar perdendo aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer. Algumas vezes, fala o texto, vocês foram expostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões se fizeram solidários com os que assim foram tratados. Muitas vezes nós fomos perseguidos por colegas de trabalho, por familiares, as pessoas falando mal de nós. Quem já teve alguma situação assim? Teve? A hora que você começou a vir para a igreja, a hora que você começou a ler a Bíblia, a hora que você começou a dar testemunho no teu trabalho, a hora que você teve uma mudança de vida e você não quis mais participar de coisas erradas, não quis mais fazer as coisas desonestas, o que aconteceu? As pessoas começaram a falar mal, a expor coisas, a falar coisas que não são verdadeiras da tua vida. Mas nós nos fizemos solidários. Hoje nós estamos sendo solidários com os nossos queridos lá da Bahia. Muitos nós nem conhecemos, nem sabemos se são cristãos, que religião são, mas nós temos o nosso coração solidário. Nós temos que trazer esse sentimento, e há um crescimento nisso, é parte do ciclo que vai desenvolver, é parte da mola que está vindo, te impulsionando a crescer. Ali no outro versículo ele fala: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens. Olha que coisa. Quando a gente tem que pagar os impostos, aí a gente reclama, né? Vai chegar já o imposto de renda. PTU já está batendo. E PVA, o governador lá aumentou. Quantos por cento? 30, né? 30%. Para dar mais uma bocanhadinha. São os nossos bens. São os nossos bens que estão sendo confiscados. Mas a palavra de Deus fala o que aqui? Fica alegre, meu irmão. Fica alegre. Porque ele completa no versículo: sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Nossos bens não são daqui da terra.
casa que você vai morar não é a casa aqui da terra. Você mora numa casa hoje? Quem mora numa casa hoje? Uma casa, apartamento, vai. Quem mora em casa, um apartamento? Antes que eu... mas eu não moro em casa, eu moro em apartamento. Todos nós. Mas a nossa mansão celestial, a nossa casa celestial, o que Jesus falou? Eu já preparei um lugar para vocês. Irmãos, toda vez que eu penso isso, eu penso nas iguarias. Eu já devo ter contado aqui na igreja, mas eu vou contar de novo. A primeira vez que eu andei de avião, eu fui para um evento, de lá eu voltei ungido pastor. Fui no evento no Uruguai, pela Pluna Airlines. E lá, na época que eu voei, era há muitos anos atrás, tinha aquelas bandejinhas que eles serviam comida no avião, garfo e faca de verdade, de metal. E daí eles serviram uma bandeja assim, e eu olhei, tinha um negócio enrugado, verde, em cima do arroz. Eu olhei aquele negócio assim, daí o pastor que estava do lado, ele falou assim, pode comer, que isso aí é uma iguaria, é muito bom. Eu falei, verdade, eu fiquei com vergonha ali, que eu sou meio ruim de comer, né? Daí eu cortei metadinha, comi, meu Deus, que coisa maravilhosa. Comi com arroz, ali tinha uma carne molho madeira ali, comi naquele avião. Falei, Senhor, que coisa deliciosa. Daí eu cheguei em casa, fui contar para a Néia, eu comi um negócio no avião, não lembro mais o nome. Ai, meu Deus, aquele negócio, um negocinho verdinho. Daí falava para todo mundo, eu comi um negocinho verdinho em cima do arroz e tal, enrugadinho assim e tal. Alcaparra. Quem gosta de alcaparra aqui? Hoje a gente acha em qualquer mercado, você está achando, né? Fala lá com a Karina e o Alex, lá deve ter alcaparra para vender lá também, né? Uma fortuna. É baratinho, lá com eles é tudo baratinho, graças a Deus. Mas daí, eu falei assim, toda vez que eu ia em restaurante que tinha aquele self-service, eu pegava um monte de alcaparra e comia alcaparra. Daí nós estávamos em Brasília, e uma pastora trabalhava com transportadora, e ela perguntou, vocês gostam de alcaparra? Eu amo alcaparra. Eu vou trazer uma lá, que a gente caiu uma lata no chão lá, amassou e a gente tem que devolver. Eu falei assim, tá bom, né? Traz lá para mim. Daí ela trouxe uma lata. 5 litros de alcaparra. 5, daquelas latas, sabe? Não cabia na geladeira a lata. Eu comia alcaparra com arroz, alcaparra com caldo de feijão, alcaparra no bife, alcaparra na salada, Meu Deus do céu! Era iguaria, era aquilo que Deus tinha. E eu fico pensando exatamente nesse versículo. Se alcaparra é bom, imagina o que vai ter no céu. Se você ir para um resort, não sei como é que foi o teu Natal, você comeu lá as coisas gostosas, tinha uma mesa de fruta, tinha não sei o que, tinha um lombinho, tinha a costelinha barbecue da Mel que ela fez lá, tinha não sei, sorvete de melado de doce de leite, tinha estrogonofe de chocolate. Mas no céu, meu irmão, vai ser muito melhor que isso. Não se preocupe. Não se preocupe. Mas a minha casa, a minha ceia foi mais tranquila, eu nem passei. Não se preocupe. No céu vai ser muito melhor. Olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele e fala assim, quando a gente chegar no céu, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor, meu irmão. E ele fala ali, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abra mão da sua fé. O capítulo 11, o escritor de Hebreus, que eu também acho que é o apóstolo Paulo,
ele fala só sobre fé. Ele nos ensina a crer, a desenvolver, a ter mais. Nós precisamos de entender essa verdade. Não abra mão da confiança, da fé que vocês têm. Não abra mão da fé. Você olha os índices aí do governo, você olha as coisas que as pessoas falam, né? Tem uma profecia, uma profeta aí, sei lá de onde, falou assim: 2022 vai vir uma outra praga. Irmãos, nós fomos protegidos e abençoados pelo Senhor. Nós somos cuidados por Deus. Com Covid ou sem Covid, nós temos o Senhor Jesus sobre nós, que protege a nossa casa, a nossa família, os nossos bens. Amém. Amém, irmão. Nós tivemos uma perda aqui na igreja. Um dos nossos irmãos foi morar no céu. Agora a pergunta é: quem não vai aqui? Quem não vai morar no céu? Salmo 90:10 fala: é 80 anos. Gênesis 1 fala: o homem foi feito para durar 120 anos. Então, prazo de validade. Você tem um prazo de validade, meu irmão. Quem está beirando 120 anos aqui? Fora o irmão Wilson. Se o André tivesse aqui, o André já passou, né? É prazo de validade. A nossa carne não vai durar mais que isso. Nós temos que estar preparados. Nós temos que entender esse conceito que Deus tem. É um novo ciclo que Deus vai nos preparar. Agora, se eu fico apegado às coisas do passado, se eu fico voltando para as coisas do passado, se eu não evoluo, se eu olho para 2022 já trazendo a carga toda, alguma coisa está errada. Por isso que ele fala no versículo de número 38: o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, o que é o retroceder? O cara estava indo e voltou para o lugar que estava. Se retroceder, Deus não tem prazer nele. A pergunta que não quer calar: Deus tem prazer em você? 2022, Deus vai ter prazer em você? Os amém foram meio tímidos. Deus tem prazer em você? Amém? Aleluia. E ali ele conclui: nós, porém. Bate no teu peito e fala assim: nós, porém. Olha para o teu irmão e fala: nós, porém. Nós, porém. E essa palavra aqui, porém, ele está fazendo uma oposição, uma restrição ao que foi dito anteriormente. O que ele disse anteriormente? Se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós, porém, não ficamos andando em círculo. Nós, porém, não somos aqueles que ficam cabisbaixos só reclamando. Nós, porém, não somos daquele que fica trazendo peso de 1900 e bolinha, quando o irmão passou por você e não falou a paz do Senhor. Quando o pastor Marcílio estava pregando aqui e ele falou uma exposição de pecados e você que achou, é para mim que o pastor está falando, sendo que a palavra de Deus é para todos nós. Nós ficamos muito melindrosos e nós ficamos andando em círculos, esquecendo que Deus quer nos
impulsionar. Este ano você tem que estar impulsionado. E eu quero falar para você 3 perguntas para você pensar. 3 perguntinhas para você analisar e guardar. Lógico, acho que todo mundo faz aquela listinha de meta, né? Esse ano de 2021 eu vou emagrecer. Primeira. O que você comeu hoje? Não, vou deixar para segunda-feira. Esse ano eu vou começar a fazer exercício. O que você fez hoje? Não, mas segunda a gente começa. É janeiro ainda. Não, esse ano eu vou começar a ler Não. Mas quer dizer, hoje é dia 2 já, irmão. Amanhã é dia 3. Já começamos o ano. Já começou. Agora nem vou falar para você piscar o olho, porque a hora que você piscar o olho vai ser dezembro. Não é assim? Não é assim? Ontem era dezembro. Daqui a pouco pisca. Nossa, meu Deus, já passou o ano. E daí você vai falar, meu Deus, não consegui fazer nada. Nossa, Deus, Cláudia do céu, você não sabe o que me aconteceu. E nós esquecemos de andar naquilo que Deus está propondo. A primeira pergunta: qual ciclo você quer andar? No círculo ou na mola? Analisa a tua vida e tome uma posição. A partir de hoje você tem que estar impulsionado. Você tem que estar caminhando. Você tem que começar a fazer as coisas que Deus deu para você. A segunda pergunta: que tipo de semente estou plantando? Ou mesmo, que está sendo plantado em mim? É a semente boa? É a semente que vai gerar bons frutos? Ou é a semente que vai gerar abrolhos, espinhos? Que tipo de semente? E o que você tem semeado aí nas pessoas? Que tipo de semente você tem lançado nas pessoas? E a terceira pergunta: o que você deseja colher para a tua vida e para a tua família? Costumeiramente, a gente deseja coisas boas, mas nós não plantamos coisas boas. Costumeiramente, nós queremos ter, mas não fazemos por merecer. Costumeiramente, nós queremos... O mundo hoje está no fast food, e nós precisamos ter o slow food. Temos que sermos mais devagar, plantarmos, esperarmos o tempo de Deus, desejarmos a presença de Deus. Qual o ciclo que você quer? Como que você está vivendo essa condição para a tua vida? Deus trabalha com ciclos. Nós, nesse calendário que nós temos, que é o calendário juliano, né? Esse calendário, ele tem 365 dias, e quando bissexto, 366 dias. Se você entrar no calendário judaico, é em setembro que eles comemoram a passagem de ano. Se você entrar no outro calendário lá, é 355 dias, não é 365. Então cada ano é diferente o calendário deles, o período. Mas uma coisa eu sei: o sol nasce todas as manhãs e se põe toda tarde. Uma coisa eu sei: todo dia eu tenho fome. Geralmente é na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do café da manhã, e a maior parte do tempo eu tenho fome também. Nós temos ciclos na nossa vida, irmãos. Você tem o teu sono. Tem pessoas que precisam dormir mais, outras menos. Mas uma coisa é fato, a ciência já falou: esse negócio de dormir 4 horas por noite é inapropriado.
São 7 horas o mínimo, viu? 7 horas é o mínimo. Tem gente que precisa de 9 horas. Mas, olha lá, já Michele já denunciou que ela precisa de 10 horas, né? Mas nós temos ciclos. E você precisa entender qual o ciclo de Deus para você. Você precisa entender que Deus está ao teu lado, plantando, lavrando, cuidando de você. E você precisa se abrir para isso. Entender o que Deus tem. Ninguém vai ficar para a semente aqui. Todos nós vamos morrer. Olha para o teu irmão e fala para ele: meu irmão, você vai morrer. Talvez seja uma novidade para ele. Eu não estou desejando a morte de ninguém e a gente nunca espera a morte de ninguém, mas você tem que estar entendendo que a morte é um ciclo. E eu preciso entender a ressurreição do Cristo. Eu preciso trazer esse ciclo na minha vida. O ciclo de deixar as coisas velhas para trás, partindo para o rumo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Prosseguir para o alvo. Esse negócio de, mas eu não consigo. Antigamente eu fazia assim, mas eu não consigo mais. Não existe. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que vivia no passado, não viva mais. Tenha a presença de Deus em você. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Um ciclo vai iniciar na sua vida, onde o Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai encher a tua vida de bênção, de alegria. O Senhor vai revigorar a tua vida. Nesse ciclo, você vai ter a oportunidade. Faça os teus votos com Deus, faça a tua oração com Deus, coloque a tua vida com Deus, mas fala: Senhor, eu quero experimentar da tua presença todos os dias da minha vida, até que o Senhor volte. Vamos ficar de pé. Você vai orar agora. Você vai colocar essa palavra no teu coração. Deixa o teu coração se voltar para o Senhor. Ora ao Senhor, fala: meu Deus, eu preciso entender o teu ciclo na minha vida. Eu preciso entender o que o Senhor tem na minha vida. Eu preciso entender a tua verdade na minha vida. Fala com o Senhor. Hoje nós vamos cear de uma maneira diferente. Você vai orar agora. Daqui a pouco nós vamos servir esses elementos para você. E você vai orar com a sua família. Você vai cear com a sua família. Você vai estar junto em um novo ciclo. Essa é a primeira celebração que nós temos em 2022. Começa um novo ciclo de celebrações. Mas a tua vida cristã, fala com o Senhor: eu quero melhorar, eu quero melhorar, eu quero melhorar. Fala com Deus, fala: eu não quero mais pecar. A tua vida, fala com o Senhor, fala: meu Deus, me perdoa, me limpa, me transforma. Fala com Deus. Fala: Senhor, eu preciso estar melhor do que 2021. Senhor, eu quero errar menos em 2022. Eu quero estar mais próximo de Ti em 2022. Eu quero estar preparado para a Tua volta, Jesus. Fala para o Senhor: Pai, me dá gosto pelas coisas celestiais. As coisas celestiais são melhores dos que são aqui na terra. Existem coisas boas aqui na terra, mas as celestiais são melhores. Fala com Deus, fala: Senhor, me dá esse prazer em estar na tua casa, esse prazer de estar na tua presença, esse prazer em ler a tua palavra, esse prazer de receber a instrução dos céus. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina isso, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos ensina.
Em nome de Jesus. Aleluia. Na noite que Jesus foi traído, tendo dado graças, ele partiu o seu pão e deu aos seus discípulos e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, tomai e comei. Da mesma forma ele tomou o cálice da nossa salvação, o sangue de Jesus que nos limpa, nos purifica de todo o pecado, de toda a imoralidade. Jesus, ele vem sobre nós para trazer a vida abundante, a graça abundante. Você pode retirar esse elemento? Eu quero que você volte com a sua família e nós vamos todos tomar juntos em família. Pode vir retirar aqui, se os irmãos quiserem servir também, pode vir retirar. Segure esse cálice em sua mão, segure esse copinho em sua mão. Se você não está com a sua família, ache alguns irmãos. Nossos visitantes podem estar tomando conosco também, pode fazer parte. Aleluia, Jesus. Nosso Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Tu és poderoso sobre nós, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor. A própria luz. Eu estou. Senhor. Viver a sua voz. Quão grande é o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Sim. Forme pequenos círculos. Vire para a sua casa, a sua família. Forme círculos. Tem pessoas aí sozinhas. Obrigado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Querido Espírito e Pai, nossas famílias, oh, ore ao Senhor, ore ao Senhor agora, sobe aqui, nome de Jesus. Este pão é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Troque com a sua esposa, troque com o seu marido. Dê o pão para o seu filho, para o seu genro. Troque com ele. É o pão da comunhão. Comamos juntos em aliança. Este é o cálice da nova aliança. Tomemos juntos em aliança. Ore com a sua família. Abençoe sua família. Libera a bênção sobre a sua família. Libera a bênção sobre os teus queridos. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos cada casa, cada família aqui, Senhor. Nós liberamos, Pai, para que esse ano de 2022 seja um ano, Senhor, abençoado por Ti, cuidado por Ti.
ministrado por Ti, que tenhamos mais envolvimento com o Senhor, que tenhamos mais da Tua palavra na nossa casa, na nossa família, que tenhamos mais, Senhor, da Tua verdade sobre nós. Ensina-nos, Pai, a buscar o alvo, Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas almas. Nos ensina, Pai, a glorificar o Teu nome. Nos ensina, Senhor, a pregar mais, evangelizar mais, a vivermos mais honestamente, sem mentiras. Queremos viver a Tua verdade, a Tua salvação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos declarar quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande. Levante as suas duas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E todos os dias, todas as horas, todos os momentos, sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, venham os ciclos de Deus, te abençoando, te impulsionando, te levando a viver e comer o melhor dessa terra, a reinar em vida com Cristo Jesus, a ter experiências grandes e profundas com Ele. Eu te abençoo com o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a salvação do Cristo vivo, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Feliz ano todo para você, para tua casa, para tua família, para cada um dos seus amados. Dá um beijo no teu irmão, dá um abraço nele, fala que ele é bendito do Senhor. Aleluia.